o Arquivo U está mais uma vez aqui na tela da TV UCPEL com mais um jornalista que passou aqui pela TV UCPEL, né, Camila? Com certeza, ele que já esteve, como o Matheus disse, aqui na TV, começou, deu os primeiros passos da sua carreira aqui e esteve também na FURG TV, lá em Porto Alegre, agora ele está na Rede Record, né, Matheus? Isso mesmo, lá também ele passou pela Pampa e hoje ele vai contar como é que foi toda essa trajetória. Tudo bem, Rafael Machado? Tudo bem, Matheus, Camilo, prazer. Um olá também para quem está em casa nos assistindo. É muito bom estar de volta aqui à TV UCPEL para contar um pouco do trabalho, de como tudo começou e como é que está agora o trabalho lá em Porto Alegre. O criminoso percorreu essa avenida em alta velocidade para tentar escapar dos policiais. Sem sucesso, ele acabou abandonando o veículo e correu em direção a um bar. Então, antes de a gente falar sobre o teu trabalho lá em Porto Alegre, como é que começou a tua vontade pelo jornalismo? Bom, desde criança, né, eu sempre gostei de televisão, sempre gostei de programa de TV, sempre tive paixão pela televisão. E fui estudando no ensino fundamental, no ensino médio, fui começando a gostar do jornalismo e do telejornalismo, né? E aí eu decidi que queria fazer jornalismo, me inscrevi no curso na UCPEL e comecei a fazer. E aí aqui eu comecei a descobrir muita coisa, né? E aí comecei a descobrir o laboratório de vídeo, a TV UCPEL, e comecei a criar e inventar muita coisa aqui. E tu começou no laboratório de vídeo, como é que foi essa passagem para a TV UCPEL? Como é que foi para ti? Foi muito legal, porque é o seguinte, eu gosto muito da TV UCPEL, mas tenho um carinho, sempre tive um carinho especial pelo laboratório de vídeo, porque foi lá que eu comecei. Né? Até hoje existe esse espaço que é o laboratório de vídeo e que eu vejo que os alunos continuam indo até lá, criando formatos. E é muito legal isso, porque é um espaço para se criar coisas diferentes. No laboratório a gente tem essa liberdade. E foi lá que eu comecei, com Hora da Notícia, com revista eletrônica, com a ajuda do Lino Halpe, né, que até hoje está aqui com a gente, do Regis também. E aí depois de um tempo lá, 1 ano e meio mais ou menos, eu comecei a trabalhar também, a fazer estágio, aliás, aqui na TV UCPEL. E é um lugar onde tu pôde inventar coisas, né, para depois trazer aqui para a TV. Isso, aí a coisa foi ficando um pouco mais profissional, a gente pode dizer assim, começou a se criar programas ao vivo, Hora da Notícia que a gente fazia lá no laboratório de vídeo, que era gravado, começou a ser feito ao vivo, aqui na TV, e aí foi muito legal. E de onde é que surgiu a tua ideia de criar o Hora da Notícia? Tinha algum momento assim que tu tinha uma inspiração? De onde é que surgiam essas ideias para criar tantos programas, né? Na verdade, até hoje eu sou fanático por televisão, então eu tenho TV na cozinha, na minha casa, só não tenho na sala porque eu não coloquei ainda, porque eu vou colocar. Tenho no quarto, tenho na cozinha, então eu estou sempre com a TV ligada em casa, sempre assistindo. E então essa coisa de você assistir, você acaba pensando em formatos, pensando em ideias, e acho que a maneira mais fácil de se aprender televisão é assistindo, se ver como é que se faz, né? Então a gente começou a fazer o Hora da Notícia aqui, baseado no que a gente via na TV. Então a gente começou a criar formatos, a pegar um pouco de cada programa e criar algo diferente que não existia ainda aqui na TV UCPEL, que era o Hora da Notícia ao vivo, com notícias locais do Brasil, notícias internacionais, e aí foi se criando essa coisa diferente aqui. Isso que é o bom da TV universitária, né? A gente pode inventar e fazer as coisas que a gente gosta, né? E bem lembrado, Matheus, a TV UCPEL e a Universidade Católica de Pelotas tem esse diferencial, que é o aluno ter liberdade. E aqui se tem essa liberdade, não só para se criar formatos, mas para se aprender a mexer na câmera, para se aprender a mexer no TP, a mexer no switch. Isso tem universidades no Brasil que o aluno não tem esse contato direto. E é o grande diferencial. Os alunos que começam, que estudam aqui, têm a oportunidade de aprender coisas que em outro lugar é impossível. E até tu falou sobre isso, de aprender a mexer na câmera, aprender a mexer no TP. Como é que foi a hora que tu saiu? O que isso de aprender cada parte do telejornalismo te agregou na saída da TV UCPEL, que era uma escola para ti, chegando na TV aberta e nas emissoras? Me agregou muito, porque até por a gente estar no interior, o interior a gente faz tudo, né? E quem é jornalista sabe, que começou no interior, sabe que a gente tem que fazer de tudo, tem que se virar. Às vezes tem que pegar a câmera para gravar a imagem, né? Tem que produzir a sua pauta, tem que saber fazer todo o processo, né? De estar na rua com o entrevistado, na notícia, né? Traduzir aquilo para o telespectador e editar aquele material de repente, gravar o off. Tudo isso você tem que saber fazer numa TV do interior. O que é diferente na TV na capital. Lá em Porto Alegre, por exemplo,
a gente tem um outro tipo de estrutura, muito diferente, em que a gente se preocupa mais com a reportagem, a gente chega já com a pauta produzida, é bem diferente. E isso é importante, a TV UCPEL faz isso. Na TV UCPEL, na universidade, a gente aprende todas as etapas e isso é muito importante. Falar um pouquinho hoje em dia, na tua experiência lá na Record, em Porto Alegre, agora há pouco tu passou pela cobertura da tragédia de Santa Maria. Como é que foi, depois de ter passado tanto tempo estudando, viver essa realidade de repórter numa situação dessas? Olha, eu estou há pouco tempo, né, trabalhando como repórter, se a gente for parar para pensar. Me formei há pouco tempo. E foi um dos maiores desafios que eu tive até agora. Estar em Santa Maria e na tragédia de Santa Maria, que foi uma das maiores tragédias do Brasil, né? Mais de 200 jovens que acabaram morrendo na Boate Kiss, foi uma experiência incrível, né? A gente fala incrível, claro que é muito triste, né, de se fazer, mas é uma experiência única estar ali e não tem como não se envolver. A gente, eu e a minha equipe, tanto o cinegrafista como o auxiliar técnico, a gente se emocionou muitas vezes lá, porque você está convivendo com pessoas ali que perderam amigos, perderam filhos, né, gente muito próxima, e não tem como não se emocionar. A gente chega lá para fazer a cobertura de um velório, é muito difícil de fazer. Aí você encontra lá, tem que entrevistar o parente, o pai, a mãe. Você se emociona junto com ele. Eu estava lá fazendo uma cobertura dessas, depois acabou a entrevista, fui falar com o pai ali de um jovem, ele se emocionou, me deu um abraço. Aí você se emociona também, é impossível não se emocionar. Mas foi uma cobertura, se falando do lado profissional, muito importante para mim. A gente fez muitas entradas ao vivo lá, todo dia. Eu ia dormir meia-noite, me acordava às 5 da manhã, porque tinha que entrar ao vivo para São Paulo no jornal das 6h30 da manhã. E não era uma entrada, eram várias entradas para São Paulo, para Jornal Nacional, para todo o Brasil, né? E também para os locais de Porto Alegre, para o estado. Então, foi uma cobertura cansativa, mas no lado profissional muito legal de se fazer, porque você aprende, né? E além dessa experiência em Santa Maria, tu esteves em Londres fazendo reportagens. Como é que foi para ti essa experiência em outro país? É muito diferente de lidar com as pessoas de lá? Pois é, aí é uma história legal, porque eu fui para Londres aprender inglês, né? Fazer um curso de inglês, aperfeiçoar a língua. E lá eu tive a ideia de fazer essas reportagens. Então eu estava na TV Nativa, ainda aqui na afiliada da Rede Record, e a gente fez matérias lá. Eu, com a ajuda de alguns colegas que eu conheci, brasileiros, gaúchos lá, a gente fez matérias em Londres, na Escócia, em Edimburgo, na Itália, em Roma, e foi muito legal, porque, claro, é diferente, né? Você tem que ter aquele jogo de cintura às vezes, porque tem que se virar no inglês, tem que saber falar com as pessoas, mas foi também uma experiência muito legal, porque você convive com culturas diferentes. Na Escócia, por exemplo, a gente sabe que tem... O homem lá usa saia, né? O kilt. Então a gente mostrou nessas reportagens um pouco, né, o diferente de cada cultura lá. E essas matérias foram ao ar também no programa no Hoje em Dia. A edição que existia, a edição local, para todo o Rio Grande do Sul. Foi muito legal, uma experiência muito, muito diferente também. Nem passeando em outro país, largou a paixão pelo jornalismo. Pois é, o pessoal brinca comigo, nem viajando eu parei quieto, né? Também é impossível. Quem é repórter, quem é jornalista, sabe, tá em outro lugar, quer registrar aquilo, seja em foto, em vídeo. Foi isso que eu fiz, comecei a registrar e foram filmagens que acabaram dando tão certo que viraram reportagem. Até o olhar diferente para as coisas, porque a gente vê e enxerga ali uma matéria que tu vai querer mostrar para as outras pessoas. Isso, né? Isso aqui é diferente, eu quero mostrar isso lá no Brasil. Aí, é bem essa linha mesmo. Tá certo, Rafael. Os teus planos futuros como jornalista, quais são? Olha, que pergunta, hein? Eu acho que é continuar levando informação, né, para quem está em casa, é continuar aprendendo e encarando os desafios, né? O mais legal da nossa profissão são os desafios. E no dia a dia a gente encontra, né, um novo aprendizado. Isso é o mais legal. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pela tua presença aqui no Arquivo U. Eu que agradeço o convite de estar aqui e parabéns também pelo programa de vocês, pelo trabalho feito aqui. Continuem criando e inventando aqui na TV UCPEL. Tá certo. E o Arquivo U de hoje vai ficando por aqui. A qualquer momento a gente está de volta aqui na programação da TV UCPEL, trazendo pessoas que fizeram parte dessa TV, né, Camila? Com certeza.